sobre a atuação econômica do meu Estado. Senhora Presidenta, não é novidade a grave crise financeira pela qual passa o Estado do Rio Grande do Sul. Há tempos venho tratando desse tema. A situação se agravou em agosto do ano passado, quando as contas do Estado ficaram então bloqueadas em consequência da não quitação de parcela da dívida com a União, no valor de 280 milhões. Na época, ao priorizar a quitação dos salários dos funcionários, restou 60 milhões do saldo em caixa, que seriam usados para pagamento de hospitais e prefeituras, conforme a visão do governador. Ocorre, senhor presidente, que o montante foi sequestrado das contas do Estado pela União, conforme contrato firmado. A explicação da Secretaria do Tesouro Nacional era de que tratava-se tão somente de execução das garantias contratuais, tendo sido promovida a recuperação da cota, parte do Fundo de Participação dos Estados, FPE, referente ao mês de agosto. Mas, enfim, a realidade é que o Estado gaúcho enfrenta uma situação da maior gravidade. A dívida inicial, contratada no montante de 9,7 bilhões, ultrapassou aos 50 bilhões de reais, sendo que o povo gaúcho já pagou nominalmente 21,6 bilhões. Senhor presidente, desculpem alguns a expressão, mas é uma verdadeira agiotagem da União com o seu ente federado. Uma conta absurda, especialmente porque não estamos tratando de financiamento bancário, mas de empréstimo entre entes federados. Entendo que os Estados-membros são autônomos, mas são, ao mesmo tempo, a própria personificação, senhor presidente, do poder nacional. Nesse sentido, não pode ser tratado como entes apartados da União. A cobrança de juros dessa monta, senhor presidente, é leonina, visto a posição privilegiada do emprestador, as altas taxas da operação, a ausência de cláusula de equilíbrio econômico, naturalmente econômico e financeiro, e a exigência de garantias robustas. Eu quero destacar, senhor presidente, mostrando também que essa luta para resolver a crise do Rio Grande não é uma luta ideológica e muito menos partidária ou de disputa de beleza entre um e outra personagem política do meu Estado. Por isso, destaco aqui a visita que tive há um tempo atrás do deputado constituinte amigo Hermes Zanetti, que não é do meu partido, mas que apresentou a mim e aos senadores gaúchos uma sugestão de projeto de lei complementar que traria um alento à situação do meu Estado e a dos demais que se encontram em situação semelhante. Ouvi, senhor presidente, com muita tranquilidade o meu amigo Zanetti, tive num jantar na casa dele, convidamos para esse jantar, foram convidados os 3 senadores, eu, senadora Ana Amélia e o senador Lazier, e discutimos a importância dessa proposta. Por fim, senhor presidente, resolvi encampar o projeto, apresentei o PLS 56 de 2015, com o apoio dos outros 2 senadores. Enfim, os 3 assinei primeiro e em seguida veio o senador Ana Amélia e o senador Lazier. O que é esse projeto, senhor presidente, que eu venho à tribuna destacar a importância dele? Propõe a indexação dos contratos somente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, proibindo a incidência de qualquer outra taxa ou a cobrança de juro sobre os valores devidos. A proposta pretende, senhora presidenta Vanessa Graciotin, resolver definitivamente a situação de endividamento em que se encontram estados e municípios
do Brasil, acabando com o passivo gerado pelos encargos e corrigir uma injustiça histórica praticada contra os princípios federativos. A ideia que apresentei e que foi me apresentada pelo Zanetti e que tive o apoio dos outros 2 senadores gaúchos é colaborar com as medidas necessárias para colocar o fim a essa gravíssima situação. No último dia 11 de fevereiro, a União, senhor presidente, por isso que eu volto ao projeto, voltou a bloquear as contas do Estado, retendo 68,2 milhões de ICMS, segundo dados divulgados e conhecidos por todos. Desde 2015, quando a crise se agravou, a União já determinou o bloqueio das contas 8 vezes. A Secretaria da Fazenda do Estado tem feito verdadeira operação tapa-buracos para conseguir saldar as despesas mais urgentes, como, por exemplo, mas fundamental, o salário dos servidores, repasses para a saúde, entre outros. E, para mim, quando eu falo servidores, eu quero que se olhe para os que estão na ativa e também os aposentados. Hoje, 15 de fevereiro, o governador Rivo Sartori irá se reunir com a bancada gaúcha para tratar da situação econômica do Estado e outros assuntos do interesse do Rio Grande. Como eu estava aqui em Brasília, devido a esses 2 compromissos, uma audiência na Comissão de Direitos Humanos hoje pela manhã, e essa sessão promovida pelo senador Cristóvão e pelo Julkman, deputado federal de Pernambuco, que trata de um incentivo para que toda a população e todo o povo cristão, e naturalmente ampliando para toda a sociedade, façam uma ampla campanha em defesa do saneamento básico, para o enfrentamento dos mosquitos que estão aí matando muita gente. Senhor presidente, mas conforme últimas informações divulgadas pela mídia, os governadores intencionam ingressar em ações no Supremo Tribunal Federal contra a União, questionando a aplicação da chamada Selic capitalizada no lugar da Selic simplificada. Senhora Presidenta, eu quero aqui lembrar da responsabilidade do Senado Federal para com a Federação Brasileira. Somos também responsáveis pela aprovação de matérias que venham ao encontro dos interesses de todo o povo brasileiro. E isso se reflete no socorro aos estados e municípios. Precisamos ter um olhar crítico para as propostas que tendem a retirar receitas dos entes federados. Não podemos ficar alheios a esse debate. Por isso, eu faço um apelo aos senadores e senadoras, no sentido de que se aprove o PLS 561, esse projeto que apresentei com o apoio de outros senadores é uma alternativa viável que atenderá não somente o Rio Grande, mas todos os demais estados e municípios que, na ampla maioria, estão endividados com a União. O ano está iniciando e esse deve ser um dos motes da nossa caminhada para melhorar a qualidade de vida de toda a nossa